de alcançar o desejado progresso no caminho da justiça e da paz. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus, convosco ele reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebessem a filiação adotiva. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que exclama: Abba, ó Pai. Assim já não és mais escravo, meu filho, e és filho, és também dele. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O universo inabalável, os povos ele julga com justiça.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou o seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou que será cumprido o que o Senhor prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, estamos diante de mais um título de Nossa Senhora. É sempre oportuno lembrar que não existem várias Nossas Senhoras, mas uma só, a Maria de Nazaré. Comum, por ação misteriosa de Deus, nós temos, ao longo desses 2000 anos de vida cristã, nós temos esses sinais que escapam do nosso raciocínio, do nosso aspecto mais pragmático, que são as chamadas aparições, muito raras as de São José, os anjos e santos, muito raras. A maioria delas, algumas delas, são de Nosso Senhor, mas na estrutura da história da igreja, a maioria das aparições são sempre ligadas a Nossa Senhora. As aparições, elas não são um elemento básico, fundamental e obrigatório da nossa doutrina, ou seja, ninguém é obrigado a crer que Maria, em tal lugar, em tal circunstância, a tais pessoas, ela apareceu. Isso não é necessário para a nossa salvação. Para a nossa salvação é necessário, sim, entender que ela foi cooperadora, dizendo sim, Deus agindo nela e por meio dela, fazendo chegar a nós o Salvador, que é Cristo Jesus. Ele que é o centro da vida. Por isso que as aparições de Maria, elas são sempre ações de direcionamento para o Filho. E basicamente nas aparições temos convites nos lábios de Nossa Senhora, convites para a oração, para a penitência, para a escuta da palavra de seu Filho, para a vida da igreja, para a comunhão com os pastores. É quase que uma constante estas mensagens. Diferem um pouco aqui ou acolá. E aí o que acontece, dada o aspecto feminino e maternal de Maria, o povo, desde o primeiro século da era cristã, vai entendendo o valor de Maria no plano da salvação e vai entendendo o grandioso título de Maria. Mãe. Tanto é que o primeiro dogma é justamente esse: Theotokos, Maria, Mãe de Deus, Mãe nossa. E é nesse aspecto que uma saudável devoção à Nossa Senhora nunca se aparta do Filho Jesus.
Vejamos as imagens mais clássicas. Maria com o filho, ela convidando, mostrando que o filho é o Senhor. É muito estranha uma imagem que não tenha o filho nos braços. E aí nós podemos nos perguntar, vou usar esse microfone. Sim, mas em Guadalupe, onde está o filho? E aí entra entre os títulos de Nossa Senhora, entre as aparições clássicas, é a única aparição da qual ficou uma comprovação física. Fátima, de pôr do sol, alguns milagres em Lourdes, e por aí vai. Mas fisicamente, essa estampa na linguagem indígena, tilma, feita de cacto, que não deveria demorar 2, 3 anos e logo se estragava, porque cacto é um elemento orgânico, uma fibra muito simples, né? Com o tempo se dissolveria, mas inacreditavelmente essa tilma vai completar no ano de 500 anos. E seria um tipo de corrosão, seria um tipo de dissolução. Mantém-se íntegra, inclusive tudo que foi posto como acréscimo ao longo desses séculos foi se esmaecendo. Inclusive bombas e ácidos que foram atiradas não causaram nenhuma espécie de corrosão ou de estrago na tilma que está há quase 500 anos presente. Mas a pergunta que eu fiz antes é estranho uma imagem de Nossa Senhora que não indica o Jesus, o Filho. Sim, e em Guadalupe, justamente nessa fitinha preta, porque quando Nossa Senhora aparece para comunicar o Evangelho aos povos nativos, ela aparece com a cor dos povos, ela aparece com os elementos culturais que indicam, por exemplo, que ela é uma mulher casada, que ela já é uma senhora e que ela é mãe. E mãe no sentido de estar com o filho no ventre. Esse laçarote preto nas mulheres daquela região, naquela cultura, era um indicativo de que aquela senhora estava grávida. Então, como falei, nesse aspecto, Guadalupe também se enquadra na beleza da maternidade. Ou seja, ela não foge desse primeiro título, Mãe de Deus enquanto homem. E o interessante é que tempos depois de tanta história, já no início do século XX, com os avanços da tecnologia, foram descobrindo muitas coisas, inclusive, coitada da Germânica vai decidir qual o ramo da medicina, com o estetoscópio ouviram o batimento, o ritmo cardíaco de 2 pessoas, de um adulto e de uma criança. Depois, um oftalmologista famoso norte-americano descobriu uma lente muito potente, que a imagem daquele dia ficou fixada na retina. E como uma retina humana que age conforme o foco de luz, também a retina dessa imagem que está na tilma, ela retrai e se expande. E outros tantos elementos que intrigam até hoje a ciência, mas nos deixam maravilhados com a ação de Deus. Por exemplo, todo o pigmento usado não se encontra correspondência no mundo animal, vegetal e mineral. Por isso que o Papa João XXIII disse à época: ela não foi pintada na terra, ela foi pintada
bem-aventurada do céu. E aqui concluo, depois que fizeram várias tomografias, etc., exames de imagens, percebeu-se que essa estampa ela não está entremeada com as fibras da tilma, ela está como que pousando sobre a tilma. Então é uma riqueza para o povo mexicano, que depois o Papa Pio IX fez com que tornasse riqueza para toda a igreja e em especial riqueza para as Américas, lá do Alasca até a Patagônia, que é a Argentina, mais ao sul, na terra do sul. Então aqui está Nossa Senhora nesse tipo, mas que tem tantos outros, mas no fundo, é a Maria de Nazaré, que foi a sua parente Isabel contemplar a força de seu Deus que realiza maravilhas. E assim como ela visitou Isabel, ela vem nos visitando e nos fazendo entender que é preciso voltar o nosso coração para o seu Filho Jesus. Quero só concluir dizendo que as aparições são eventos raros. Nós temos que ter muito cuidado. Em que sentido? Toda e qualquer aparição não pode ser dada já de imediato como verdadeira. A igreja é muito criteriosa, vai investigar, vai avaliar, para depois dizer se o conteúdo daquela aparição está ou não em conformidade com a mensagem do Evangelho. E a igreja nunca diz, sim, Maria apareceu. Não. A igreja diz que há elementos de uma mensagem particular. E nunca podemos ser obrigados a ter aquela aparição como uma verdade fé. É verdade fé que Maria se tornou cooperadora. Quem é cristão católico e não ama Maria, alguma coisa está errada. Isso não. Mas se sentir obrigado a, não. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude a fazer com ela a vontade do Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vocês vamos agora apresentar ao Senhor nossas preces, nossos pedidos. Após cada oração, a nossa resposta será: pela intercessão da Virgem de Guadalupe, ouvindo o Senhor. Pela intercessão da Virgem de Guadalupe, ouvindo o Senhor. Pela Igreja Latino-Americana, para que, em sua missão profética, testemunhe de modo eficaz o Evangelho da vida e da liberdade, rezemos. Pela intercessão da Virgem Maria de Guadalupe, ouvindo o Senhor. Pelos países da América Latina que padecem situações opressoras da dignidade humana, para que, mediante o auxílio fraterno de outras nações, vivam tempos de justiça e paz, rezemos. Pela intercessão da Virgem de Guadalupe, ouvindo o Senhor. Pela nossa comunidade, para que imite as virtudes da Virgem Maria e se fortaleça na fé, na caridade, rezemos. Por intercessão da Virgem de Guadalupe, ouvindo o Senhor. Sobre o manto de Nossa Senhora em Nicarágua, onde os cristãos católicos têm enfrentado graves perseguições e desrespeitos à sua fé, também aos irmãos e irmãs da Venezuela. Vamos pedir por esse diálogo inicial na Síria, para que
tudo possam convergir para um tempo de paz por todo o Oriente Médio. A senhora também é conhecida como a Rainha da Paz, que ela interceda e ajude que esses povos encontrem o Senhor e que seus governantes se voltem para o bem, na fé, nós os teus filhos. Em intercessão da Virgem de Guadalupe, ouvi-nos, Senhor. Ouve, ó Pai, os nossos pedidos que foram feitos em nome de Jesus, teu Filho, e convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.